A alegria do Senhor está aqui. A rádio do povo de Deus 93. Olha, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso Debate 93 de hoje o pastor César Carvalho, da comunidade cristã Novo Dia, a pastora Elaine Cruz, a nossa menina da mesa, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, o pastor Paulo Dias, da Igreja Batista do Jardim Carioca, em Realengo, pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo, Duque de Caxias. Muito bom receber a nossa mesa, os nossos colaboradores aqui no nosso Debate 93 de hoje. Hoje, aliás, minha gente, é o Dia Internacional do Combate à Corrupção. 9 de dezembro, no mundo inteiro, as pessoas estão falando sobre o assunto. É um dia de combate, é um dia de luta, é um dia de batalha, e nós todos precisamos abraçar essa causa e lutar contra a corrupção nos seus mais diversos níveis, seja no nível federal, que nós estamos extremamente atentos, estadual, municipal, mas também nos nossos relacionamentos, nosso dia a dia. Muita gente precisa combater isso na sua prática, não abrir em hipótese alguma guarda para este aspecto. Temos que fechar todas as brechas, e não à toa a 93 FM abraçou a campanha das 10 medidas contra a corrupção como uma das ferramentas mais eficientes nessa história recente do Brasil. Estou dizendo história recente, mas talvez seja na história do Brasil de combate à corrupção. É realmente impressionante a mudança proposta ali. Já estamos hoje, os últimos números mais recentes agora, um pouco mais de 800 mil assinaturas, já é um número fantástico. Agora precisamos alcançar 1,5 milhão de assinaturas no país inteiro. Então, se você não assinou ainda, nem sabe do que eu tô falando, um de 10, a pessoa fala assim, 10 mandamentos? Quando a novela não acabou? São os 10 da Bíblia, 10 medidas contra a corrupção. Você encontra material farto sobre esse assunto na internet. Dá um Google ali, você vai ver 10 medidas, você vai entender isso. Poderá inclusive imprimir a folha para assinatura, levar para sua igreja, para o relacionamento, para a ceia de Natal, reunindo ali os amigos, família, e participar de uma campanha como essa, que não tem nenhum significado político-eleitoral. É uma questão de cidadania, é a voz do cidadão que se faz ouvir agora através dessas 10 medidas contra a corrupção, especialmente nesse dia, que é o dia 9 de dezembro, Dia Internacional contra a Corrupção. E é sempre muito bom quando nós podemos tratar livremente sobre um assunto como esse. Olha, vou te dizer, hein? Veículos de comunicação ter a liberdade para tratar sobre esse assunto é realmente muito especial, e eu agradeço a Deus por esse grande privilégio de tratar com clareza sobre esse tema, minha gente. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas.
Olha aqui, uma de nossas ouvintes está contando aqui, minha gente, e nós estamos acompanhando, afinal de contas é sempre bom ouvir os nossos ouvintes, né? Ouvinte dizendo, eu leio Efésios 6 e nós vamos ler esse texto, Efésios 6 sobre a armadura de Deus, e penso, meu Senhor, como manter a minha vida santa diante de tantas pressões? Eu sei que todos têm pontos frágeis, mas eu não aguento mais tantas derrotas. Como fazer uso da armadura de Deus? Como dizer não ao querer do meu próprio corpo? Como vencer o desejo de ser uma pessoa? Como vencer o desejo e ser uma pessoa vitoriosa? Porque a pessoa tá ali derrotada, uma derrota após a outra. Como vencer o desejo, que às vezes é uma coisa da própria carne, aquela luta, aquela dificuldade de ser uma pessoa vitoriosa, hein? Eu quero a sua opinião. É agora, o assunto é quente, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Companheiros, bom dia para todos. 4 microfones aqui abertos, enquanto eu leio aqui a armadura de Deus, e na sequência vamos começar a discutir a respeito quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Assim nos diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo de número 20. Bem, bom dia, J.R. Essa é uma temática profundamente necessária e atual. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que talvez as maiores pressões que a gente tem sofrido do ponto de vista daquilo que propõe a pergunta da nossa ouvinte, que tem um desejo até muito bacana, muito coerente. Então, são poucas as pessoas hoje que querem santidade, né? Querem tantas outras coisas, mas não tocam muito no assunto da santidade. Mas talvez seja um momento da gente refletir sobre a diferença de objetivos quando a gente trata desse assunto. Quando Paulo está tratando, escrevendo a carta aos Efésios e falando da armadura de Deus, ele está falando num contexto de uma igreja completamente diferente do contexto que a gente vive hoje. As pressões daquele tempo são pressões de uma igreja que quer viver uma vida diferente num contexto de aprisionamento, de perseguição, de tribulação, o que é completamente distinto de hoje. Então, a minha primeira palavra acerca disso é que a gente, de fato, tente enquadrar a nossa vida ao texto bíblico e não tentar enquadrar o texto bíblico à nossa vida no sentido de adaptar. A gente entender o que Deus deseja de nós e não simplesmente atendermos às demandas da nossa alma, que queremos coisas de Deus como se essas fossem essenciais para a nossa caminhada. Pensando assim, eu creio que a maneira adequada para cumprir esse texto e ele seja efetivo na nossa vida é simplesmente praticar o que o texto está falando. Porque hoje nós vivemos um tempo que parece que as pessoas querem receber oração, mas não querem ter uma vida de oração. Elas querem conhecer e receber estudos da palavra e pregações muito boas, mas não querem se aprofundar na palavra. Elas querem ter uma vida bastante
pujante no sentido de exuberância de tudo aos olhos dos outros, mas ao mesmo tempo não querem o compromisso da disciplina. Então, sem esses argumentos, sem essas práticas, para mim, impossível se viver uma vida cristã efetiva e saudável. E é muito interessante, bom dia a todos os debatedores e ouvintes, que esse texto não fala de um Deus que vem cingindo ou revestindo a gente. Esse texto fala que a gente tem que se revestir ou se vestir da armadura de Deus, né? E aí fala exatamente da importância. Claro que quando a gente lê as armaduras aqui, há uma associação com as armaduras mesmo de guerra que se usavam, enfim, e também traz também uma alusão, né, quando fala do cinto, da couraça, de próprio Isaías 11, quando fala do próprio Messias. Mas, na verdade, não está falando de algo material, não é pegar um escudo ou uma armadura de ferro. Claro que aqui, nosso ouvinte já entendeu, isso é de uma questão espiritual, mas que parte de uma premissa nossa. A gente precisa decidir se cingir com o cinto da verdade, a couraça da justiça, enfim. Isso significa, claro que a gente vai, acredito que falar mais sobre isso, mas isso significa, para uma primeira palavra, que é uma decisão nossa. A gente tem que se vestir da armadura de Deus e a gente precisa entender que ela é importante nesse mundo que a gente vive. São pressões diferenciadas, mas o nosso inimigo número 1, que é Satanás, é o mesmo. Né? As pressões que a gente vive hoje, a despeito de ser de hoje nós vivermos, pelo menos no que a gente está falando aqui do Brasil, diferente do que acontecia na época em Éfeso, mas ainda assim nós temos pressões. A nossa luta continua sendo uma luta não contra seres humanos, mas também a questão espiritual. Mas vale a pena a gente sempre lembrar que quando a gente fala de vida com Deus, a nossa maior luta, e a nossa ouvinte, eu acho que coloca isso aqui muito bem, é contra aquilo que eu construo enquanto desejo, enquanto vontade, e aí essa guerra constante entre o meu querer e a vontade de Deus. Bom dia a todos também, né? Aos debatedores, a todos os ouvintes. Não é maravilhoso a gente poder olhar a Bíblia e, como o pastor bem falou, parece que é algo bem atual, né, para os nossos dias. Né? Paulo, ele preso, ele olha, né? Talvez ele possa até olhar o soldado e talvez ter essa visão de como nós poderíamos estar revestidos dessa armadura de Deus. Então, não é para todos que passam, né, suas dificuldades, suas pressões, né, seus questionamentos. Muitas vezes nós temos justamente isso, né, na nossa vida. Nós vamos questionar quantas vezes nós questionamos a respeito de vontade, querer de Deus, mas saber que Deus nos deu, né, essa peça, algo tão nobre. E às vezes nós pensamos muito na armadura e nós nos esquecemos de quem está dentro dessa armadura, né, que sou cada um de nós, né, com os nossos questionamentos, com os nossos, às vezes, altos e baixos, mas acreditando como a palavra mesmo de Deus, e aí a gente vai deixar, né, para o decorrer do debate, né, como o Paulo ele muito bem falou, né, com toda oração, súplica. Eu acho que essa vida, né, essa vida devocional, essa vida com Deus, ela faz, né, com que a gente vai atravessando, né, a cada momento da vida, a cada momento que, independente, né, das dificuldades que passemos, quer nos momentos bons, quer nos momentos maus, né, temos esse Deus maravilhoso conosco. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Eu concordo com tudo que os pastores falaram aqui, porém eu abro só uma vertente, um leque nesse assunto. Eu vejo um desespero dessa pessoa por uma santidade, busca da santidade. Eu costumo dizer lá na igreja que os primeiros passos para quem quer buscar santidade é reconhecer o quão humano você é reconhecer a sua humanidade. Porque tem pessoas também que acham que o fato de orar muito, jejuar muito, ler muito, isso te ajuda, mas não resolve o teu problema. Isso está, na verdade, muito mais ligado às suas escolhas do que necessariamente ao que você faz. Então as pessoas confundem, elas pensam, eu vou orar muito, eu vou jejuar muito e logo eu não vou ter desejo de pecar. E aí elas se sentem frustradas, porque uma das coisas que eu costumo dizer é que carne não se converte. A carne, se não fosse assim, Jesus não teria dito: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, querido ouvinte, você que está aí agora prestando atenção nisso, a questão da santidade, eu não estou anulando aqui o efeito da oração.
e nem do jejum. Eu concordo com tudo isso. Mas digo para você que as suas escolhas de com quem você vai andar, com quem você fala, as suas escolhas diárias, toda manhã, vai contar muito para uma vida de santidade. Vamos falar mais sobre isso depois. Nosso ouvinte está perguntando, minha gente, diante de tantas pressões, está pressionada a nossa ouvinte? Quem é que não está, hein? Quem é que não vive pressionado nos dias de hoje? Todos nós passamos por dificuldades e por lutas o tempo inteiro e precisamos desesperadamente da graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso o ouvinte diz, leio em Efésios 6 sobre a armadura de Deus e penso, meu Senhor, como manter a minha vida santa diante de tantas pressões. Eu sei que todos têm pontos frágeis. Será que temos mesmo? Será que todos, hein? Mas eu não aguento mais tantas derrotas contra nosso ouvinte. Como fazer uso da armadura de Deus? Como é que coloca essa armadura em prática? Como dizer não ao querer do meu próprio corpo? Quando o corpo está falando e a carne fala alto, a carne berra, a carne faz discurso. E aí? Como vencer o desejo e ser uma pessoa vitoriosa sobre os desejos da carne? O que você pensa sobre esse assunto? Já teve alguma experiência assim, de você se sentir uma pessoa que vai vencendo, levou tapas e não muitos beijos no passado, mas agora você lutando pela graça de Deus consegue observar que depois que você se revestiu da armadura de Deus, a sua vida mudou? Tem história para contar sobre esse assunto? Quero pedir a você que participe conosco aqui também do nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. A nossa página no Facebook já está ali estampada com a foto dos nossos colaboradores de hoje. Você vai conhecer a nossa turma aqui, também vai opinar no Facebook da Rádio 93 FM. Sempre muito bom ter a sua companhia e a sua participação com a gente aqui na Melhor. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. A pesquisa pergunta para você: você tem algum ponto fraco que acaba sendo mais forte que a sua vontade de agradar a Deus? É minoria, mas eu vou dar destaque ao sim. 38% dos nossos ouvintes afirmam que vivem nessa luta. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes pela participação de cada um deles com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor César, a afirmação da nossa ouvinte é correta quando ela diz, sei que todos têm pontos frágeis, né? Em geral a gente chama de ponto fraco, né? Pontos frágeis ou pontos fracos, mas eu não aguento mais tantas derrotas contra a nossa ouvinte. Todo mundo tem isso aqui, pastor César, ou só a nossa ouvinte que passa por isso? Na verdade, pontos fracos, não só todos têm, como tem mais de um, né? Então, assim, talvez o plural seja bem correto nesse sentido. Todos nós temos as nossas fragilidades, as nossas áreas de mais acesso ao ataque do inimigo. O que eu creio que seja importante para que a nossa querida irmã faça, além de entender, como disse o pastor Manuel, a humanidade da gente, ninguém vai virar anjo da hora para outra, nem de hora nenhuma. O que eu acho que é mais correto é você ter consciência de qual é o seu ponto fraco e fortalecer esse lugar. Por exemplo, se você tem uma fragilidade num certo área do muro de proteção de sua casa, você deve proteger esta área de maneira a construir reforços ali. Por exemplo, uma goteira. Pouca gente tem muro. Goteira, muita gente tem. Goteira, muita gente tem. Então, mas eu preciso proteger, eu preciso trabalhar aquilo. Não é só, eu admito que tenho e eu vou morrer admitindo que aquilo está desse jeito. Eu vou, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse uma tendência a um ponto fraco na área sexual. E aí eu não posso ver uma mulher na rua. Então eu vou admitir que tenho, que é o primeiro passo, mas depois eu vou ficar continuadamente deixando-me seduzir por isso. Eu vou me envolver com programas de televisão que me levam para essa questão. Eu vou olhar para as mulheres na rua e deixar que a lascívia, a concupiscência tomem conta da minha vida. Eu preciso fortalecer a região onde eu sou frágil. Então esta questão da admissão de que somos e que temos pontos frágeis, ela é um passo importante, mas é apenas o primeiro passo. O segundo passo, e uma coisa que vai me ajudar nesse processo, com toda a convicção, é você
conscientemente trabalhar aquela área de fragilidade da sua vida. Não permitir que ela seja. Reconhecer, mas não permitir que permaneça. Até porque quando a gente fala de pontos fracos, e exatamente isso, nós não temos um só, temos vários, nós estamos falando de pontos que foram construídos ao longo do tempo. O ponto não existe do nada. Existe uma história atrás de falta de afeto, que pode dar uma carência, de um lar muito promíscuo, onde os pais estavam muito vinculados a essa questão de imoralidade, que vai levando para isso. Enfim, existe uma história anterior que nos leva e nos faz ter esses pontos fracos, e aí pode ter até mesmo a ver com o temperamento, vivência, experiências, enfim. Uma pessoa que foi traída, muitas vezes ela vai ficar mais vulnerável, vai ter uma dificuldade maior de confiar, mas aí se ela foi traída, será que ela tem boas escolhas? Então, na realidade, quando a gente fala de pontos fracos, existe uma história pregressa, mas é importante a gente entender quais são e como é que eu cheguei até aqui, né? E esse caminho de o que me levou a isso, ou o que me leva a isso, a pornografia que me causa desejo, é o grupo de amigos que fala, e aí eu acabo me tendenciando para isso. Então, o que nos leva a isso é o que tem que ser combatido, né? É aquilo que eu tenho que deixar de fazer, é o local que eu tenho que deixar de frequentar, é aquilo que eu tenho que deixar de ver, é aquilo que eu tenho que trabalhar em mim, isso com oração, isso com leitura da Bíblia, muitas vezes com ajuda pastoral ou até mesmo com uma ajuda terapêutica. Agora, a gente não pode brincar com aquilo que literalmente nos faz cair. Essas são questões que a gente tem que avaliar, e muitas vezes avaliar a vida toda. Tem gente que fica, por exemplo, quem tem vício de pornografia, que sempre foi vinculado a isso, às vezes fica 5 anos muito bem, mas basta brincar um pouquinho que vai cair naquilo de novo. Então, é importante que há algumas coisas, às vezes de caráter ou de formação, uma carência, por exemplo, que a pessoa vai ter que tratar a vida inteira. Se tratar a vida inteira, especialmente diante de Deus, vai conseguir Você falou um negócio viver. muito sério. E a gente pode lembrar de Sansão, Sim, que Sansão. vai brincando com Dalila em alguns momentos, até que ele chega e não aguenta mais, Isso, e ele entrega os pontos e conta tudo. E ali, ele então, aí é fragilizado completamente, porque certeza. ele tem os seus olhos vazados, seu cabelo cortado, e ele fica rodando no moinho lá sem sair do Isso lugar. aí, Como não pode muita brincar com gente, pecado, verdade. muita gente hoje Rodando anda no moinho. muito, anda, mas não sai do lugar. Anda, é verdade. Então, essa é uma coisa que você falou muito, muito, muito forte. Não podemos brincar com áreas tão sérias da nossa vida. É mesmo sendo repetitivo, mas é uma verdade. Quem dera que todos fôssemos anjos, né? Aceitou Jesus, não tem mais desejo. Mas não é verdade. A verdade é que isso está muito mais ligado em como nós lidamos com esse desejo do que necessariamente a perca dos desejos. Um outro fator importante aqui, que nós precisamos entender, é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais descobrimos o quanto somos pecadores. Porque essa é uma realidade. O profeta Isaías, quando viu Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a sua 2ª carta, no capítulo 12, ele fala da sua fraqueza. Ele mesmo diz isso. E quando ele clama ao Senhor, fala do espinho da carne, e por favor, não interpretem como estou fazendo apologia ao pecado, de forma alguma. O apóstolo Paulo vai orar e Deus diz o que para ele? A minha graça te basta. Ele, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne. O que significa isso? É você lutar contra os desejos da tua carne. Obviamente que todos os dias virão. Jesus foi tentado. Sabe uma dificuldade que as pessoas têm muito grande? Elas acham que o fato de serem tentadas já pecaram. É isso aí. Então muita gente fala: não, já fui tentado, já estou em pecado, então eu vou pecar de uma vez. Não. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Ou seja, nós vivemos a pressão da sociedade, dia após dia somos tentados. O que não podemos é ceder à tentação. Muito bem, nós continuamos a nossa reflexão sobre esse assunto e a nossa ouvinte pergunta, né? Como fazer uso da armadura de Deus? Aí nós temos algumas opiniões dos nossos ouvintes aqui. Uma das opiniões é: JR, não adianta vestirmos as armaduras de Deus, se quem veste as mesmas não se santifica. As pressões vêm, passei por isso, eu achei que só vestir as vestes espirituais seria o suficiente, se na verdade tenho que primeiro me santificar, matar o desejo da minha carne e etc. E aí eu tenho a impressão que é muito importante explicar o que é vestir a armadura de Deus.
parece que é parece que é uma roupa que a pessoa veste, mas não tem santificação. Parece que são coisas distintas, não é? E é necessário que a gente tenha uma reflexão, pastor, sobre esse assunto, como fazer uso da armadura de Deus, o seu destaque. Meu querido, falar sobre essa armadura, e Paulo ele é muito enfático, né? Ele passar para nós, né? Que isso é a própria pessoa. A própria pessoa ali, olha, você tem que ter o capacete da salvação. O que você deve entender com isso? Jamais você tirar da tua cabeça, né, de que em algum momento Deus te abandonou, ou que Deus não te ama, ou que Deus não se preocupa contigo, né? O escudo da fé. O que seria que a gente pudesse ter em nós esse escudo, para que de repente você pudesse falar justamente o seguinte: não é a questão da roupagem. E interessante que Paulo é a última coisa que ele fala: no demais, irmãos meus, revestivos de toda a armadura, porque ele fala a exortação da santidade, ele fala sobre os procedimentos no lar, ele fala sobre o fruto da luz e o fruto das trevas, fala sobre unidade de fé, fala sobre ministérios, ele fala justamente sobre tudo isso. Ele fala assim: no demais, irmãos, vamos finalizar o nosso papo, no demais, vamos nos revestir da armadura de Deus. Em Gálatas 5, né, ele muito bem, ele enfatiza sobre isso, sobre os frutos da carne e o fruto do espírito. Ele fala: há uma cobiça. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. Essa luta, ela é normal a cada um de nós. Agora, andamos em espírito e nós não vamos cumprir os desejos da carne. À medida que nós vamos andando, não é algo, isso é o cotidiano. É saber que cada dia verdadeiramente é matar um leão, e estar disposto a matar esse leão. Então, se a cada dia nós estamos andando em espírito, olha, o que tem na tua cabeça, né? Vamos lá, o que tem na nossa mente? Poxa, nossa mente tem as coisas de Deus, então nós vamos entender, não é? Ouvinte dizendo, JR, não alimentar a carne, que ela se enfraquecerá. Davi declarou: não porei coisa impura diante dos meus olhos. É fugir das paixões, é resistir o diabo, é obedecer a palavra. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Outro ouvinte dizendo aqui: um cristão crescerá espiritualmente até o grau em que ele crucificar a sua carne. Está citando aqui Alexander McLaren. Outro ouvinte aqui trazendo também opiniões sobre esse assunto. Olha, quando eu passei a buscar a Deus, recebi várias bênçãos, mas veio junto com as bênçãos muitas tribulações. E a gente precisa aprender a lidar tanto com uma coisa quanto com outra. Bom, sim, pegando aqui outra vez essa ideia da armadura e dos pontos fracos, né? A armadura é para proteger. Se o ponto fraco é o peito, você tem aqui uma couraça. Se é a cabeça, capacete. Se vem de longe, você tem, enfim, os pés. Então, você tem uma descrição, como já foi dito, de uma armadura de um soldado romano. Sim. A ideia dá até a impressão que alguém estava olhando e escrevendo a respeito, né? Trazendo por uma linguagem que todos ali daquele contexto entenderiam. Hoje, quando fala de armadura, para todos nós é uma coisa diferente. Sim. Mas nós vamos entendendo que a armadura, sendo uma armadura de Deus, ela nos protege dos pontos fracos. Ou seja, eu vou utilizar essa armadura, que é uma armadura de Deus. Deus me dá essa armadura para que eu possa usá-la. Eu tenho autoridade para usá-la, não por mim, porque eu não tenho autoridade para nada. Mas Deus me deu essa autoridade. A autoridade é dele. Então eu posso me revestir dessa armadura e aí sim vou me proteger dessas ações. E aí nós vamos descobrindo o ponto fraco. Qual é o ponto fraco? O ponto fraco para aqui vários ouvintes dizendo que o ponto fraco aqui é o nervosismo. São pessoas nervosas. Então, para uma pessoa nervosa, quando alguém põe uma pilha, a pessoa explode. É a pessoa que explode, a pessoa que grita, a pessoa que briga. É um ponto fraco? Fraquíssimo. Tá certo? A gente, aliás, é um ponto fraco fortíssimo, né? Verdade. Né? É o contrário. A ideia é de que realmente essa pessoa precisa tomar mais cuidado disso do que uma pessoa que tem problema em outra área. Mas todos têm. E uma coisa importante quando a gente pensa na armadura é que ela é uma arma espiritual, né? Nada no mundo espiritual é algo que você vai, pega numa prateleira, veste, depois você tira a hora que você quiser. Esse é o problema. É como se fosse uma roupa ou um casaco. Na realidade, o que está falando aqui são de estruturas, né? E que não, na realidade a gente fala da armadura aqui, mas que já são ditos em outro momento, quando Jesus mesmo ora e diz: Pai, fortifica-os a tua palavra e a verdade. A gente vê aqui o cinto da verdade, né? E todo mundo sabe que a
força está onde? A força está no abdômen. Qualquer pessoa que ele faz levantamento de peso, né, tem que usar aquele cinturão, por quê? Porque ele tem que travar aquilo ali, porque é exatamente o abdômen que sustenta. Quando a gente fala, o JR colocou aqui muito bem, a questão do coração, de sentimentos, que está associado a sentimento, por mais que a gente saiba hoje que o coração é só músculo, a gente sente, com o cérebro, mas era como se entendia naquela época, né, para proteger sentimentos, capacete da salvação para manter, a fé, e a Bíblia já diz, a nossa fé é que vence o mundo. Então a gente tem aqui o escudo da fé, exatamente porque a nossa fé é que vence o mundo. A gente precisa entender que a gente está falando de fé, a gente está falando de crer na verdade, a gente está falando de viver a verdade, a gente está falando de guardar o coração, e guardar o coração significa, como Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a gente não está falando de uma coisa que é diferente de tudo e agora a gente tem uma armadura especial. A gente está falando de algo que a Bíblia sempre disse, é a fé, é a verdade, é a justiça de Deus, porque é o sangue de Jesus que nos justifica. Aí nós somos justos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então não está falando de nada diferente, está falando daquilo que a Bíblia sempre coloca como, e Paulo, claro, centurião, colocou na linguagem como todo mundo pudesse entender, né? Mas é importante que a gente entenda exatamente isso. São capacidades internas, é fé, é justiça, é aquilo que a gente precisa ter, vivenciar no nosso cotidiano, coração, jejum, súplicas, o que quer que seja, com autoridade, até para destruir, e aqui fica muito claro, os dardos inflamados, setas, seja de enfermidade, de pensamentos na cabeça, o que quer que seja. Nós temos capacidade para isso. Sim. Eu só queria pontuar no que você está dizendo, que é absolutamente coerente com tudo que a gente está falando aqui, é que a gente precisa fazer uma descrição mais clara, ainda mais no tempo que a gente vive, sobre esse escudo da fé. Sim. Porque há muita gente que está acreditando que a fé é acreditar. Que o escudo da fé é simplesmente acreditar. E não é o melhor sinônimo para fé no contexto é confiar e não acreditar. E essa fé que Paulo está falando tem a ver com as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, que nós precisamos estar atentos para saber exatamente se eu posso não permitir que os dardos inflamados do maligno me acertem. Como eu posso fazer isso? Só por acreditar que eles não vão acertar? Absolutamente. Não. Eu preciso estar formado e forjado na doutrina da palavra de Deus. Porque a fé não é a fé que está descrita aqui, não é simplesmente a fé de quem acredita, mas é a fé que está composta pela carga de doutrina. De quem vivencia. Por exemplo, quem é Deus para você? Qual é a relação da divindade, a questão do Cristo de Deus, a obra de Deus na salvação do homem, a santificação como resposta, todo esse processo doutrinário que deve estar, o cristão efetivamente deve estar buscando. Mas hoje, esse que é um ponto, hoje nós estamos trabalhando muito a ideia da fé, que não me leva a acreditar que Deus fará alguma coisa a meu favor simplesmente nisso. A gente não está construindo uma fé amadurecida na palavra de Deus. Nós estamos construindo sentimentos quase que místicos. Ao invés de fé, nós estamos construindo quase que crendices. Ao invés de fundamentos da palavra, nós estamos estabelecendo crendices para o povo. E aí, nesse processo, as pessoas acham que estão com escudo, mas estão completamente vulneráveis. E aí surge o mito, que é o mito grego do Aquiles, que tinha o calcanhar porque sua mãe, ele era filho de um deus com uma mulher mortal. A sua mãe pega para que ele fosse invulnerável, desce-o nas águas mágicas de um certo lago, e esse então, como ela segura pelo calcanhar, esse calcanhar é o seu ponto frágil. E ele então é invencível, quando a gente acaba acreditando que nós também podemos ser nesse sentido. E a fé genuína vai mostrar a nossa humanidade, como você disse. Então nós não somos invencíveis, nós precisamos estar exatamente alicerçados na palavra de Deus. Com certeza. Na verdade, isso nos mostra uma dependência total de Deus. Todas as vezes que nós nos sentimos frágeis em alguma área, e nós nos sentimos, na verdade estamos dizendo o quanto nós somos dependentes de Deus. E que na verdade, nós precisamos o tempo todo que Deus segure em nossas mãos para que possamos ficar de pé. Isso é muito importante você entender, e eu torno a repetir, eu me lembro das palavras de Deus para Jó, todo mundo conhece. Uma das principais para mim que Deus fala lá é: Jó, homem íntegro, fiel, e ele se desvia do mal. Então o segredo de vencer o mal é se desviar do mal. Se eu sei que eu tenho uma fraqueza naquela área,
Por que eu vou ficar alimentando aquilo na minha vida? Então eu evito aquilo, não é? Se eu era uma pessoa, por exemplo, viciada em cocaína, um exemplo, por que eu vou ficar numa roda de pessoas que cheiram cocaína? Então eu preciso fugir, como o apóstolo Paulo disse, fugir da aparência do mal. Quer ver um exemplo aqui? Aliás, são vários exemplos. Uma das nossas ouvintes diz que a maior dificuldade dela é julgar. Ela julga as pessoas. Sim. Ela luta contra isso, segundo ela nos conta aqui, porque ela tem essa fragilidade. Um outro ouvinte dizendo aqui no Face, olha, eu tenho consumismo, eu gasto mais do que eu devia. Já fiz propósito com Deus e ainda não consigo ser firme. Outra ouvinte aqui dizendo o seguinte, tenho muitos, né? Às vezes eu nem tenho mais coragem de orar pedindo a Deus força para vencer, porque é uma questão que se repete. Outro ouvinte, para mim o difícil é o domínio da língua, é muito complicado, eu preciso falar menos e falar na hora certa. Compartilha a nosso ouvinte. Outro ouvinte conta a sua história, dizendo, JR, eu tenho um grande problema. No meu primeiro namoro eu fui traída. Hoje eu sou noiva de outro e já traiu o meu noivo várias vezes. Ele não merece, mas eu não sei como parar, conta a nosso ouvinte. É aquilo que a gente colocou aqui, uma história lá de trás que prende, a gente, em psicologia usa, traumatiza uma pessoa a tal ponto que ela fica rodando em círculo, né? E para isso, muitas vezes, é preciso de ajuda. Tem que querer parar. Quando a gente trai, a gente não decide de uma hora para outra, a coisa vai crescendo no coração. Agora, a gente não pode abrir mão da decisão. O que a gente está falando aqui é de vivência, não é? Então, quando uma pessoa de fato decide não trair, ela vai buscar ajuda para não trair, ela vai correr atrás, né? O que a gente não pode é ficar no círculo vicioso e não conseguir sair disso, porque quando a gente fala de armadura, a gente está falando de algo que tem que ser vivencial. Eu me preocupo muito com essa coisa não, agora eu vou entrar no propósito, vou fazer 2 dias de batalha espiritual para quebrar isso, e depois acho o seguinte, está quebrado, não preciso fazer mais nada. E as coisas não funcionam assim. A gente está falando aqui, não é uma armadura, como eu falei, que a gente veste, vai lá, participa de uma semana de guerra espiritual, de batalha espiritual, volta para casa e coloca na... Não, a gente está falando de questões sérias, vivenciais, diárias, de escolhas diárias, de olhar diário. Olha, uma de nossos ouvintes conta, JR, eu tenho 19 anos e quero muito alcançar a santidade. Eu sou noiva e estou com meu noivo há 4 anos. Sabe, nós dois sempre estivemos em comunhão na igreja, mas uma vez nós caímos. Atualmente, quando tentamos ser santos, não conseguimos mais. Nós oramos, buscamos, jejuamos, mas quando estamos sozinhos, nos entregamos ao desejo da carne. Às vezes, quando eu tento me prender mais, eu percebo que, com o passar dos dias, meu noivo acaba se afastando de mim, para não pecar, diz ela. Daí, por decisão minha também, acabo pecando novamente para não perdê-lo. Não sei como sair desse pecado, não quero perder o meu noivo. Será que só vou alcançar a santidade quando me casar? Pergunta a nossa ouvinte. Será que não vale a pena ela pensar aonde que ela está ficando sozinha, né? Porque ela já percebeu a hora que ela cai. E já percebeu também o porquê que ela cai. Ela cai com medo do noivo ficar triste com ela, enfim, o que quer que seja. Eu acho que essa conversa tem que ser bem tratada. Talvez valesse a pena repensar isso, não vale a pena ir para um conselheiro, ou especialmente um pastor, e conversar, porque às vezes ter uma terceira pessoa sabendo e te dizendo, minha filha, e aí, tá de pé, tá firme, ajuda, né? Mas aonde que ela tá ficando sozinha? Deixa de ficar sozinha. Sabe essa história antiga da vela, né? Eu namorei 5 anos de vela, né? Onde eu saí, as irmãs iam juntos, ficar em casa sozinha, nem pensar. As suas irmãs? As minhas irmãs achei que eram as irmãs da igreja. Não, as minhas irmãs iam junto, não tô nem falando, o que eu tô dizendo é que assim, se a pessoa percebe aonde tá caindo, em que momento... Só cai, o texto dela é claro, né? Quando tá sozinha. Quando estamos sozinhos. No meio da multidão vai pro shopping, vai para outro lugar. Agora, se o namorado, ouvinte, se o noivo se afastar de você porque não está se relacionando sexualmente com você diz para ele assim,
vai tarde. Isso aí. Exatamente. Isso aí. Eu acho que aí é uma isso. decisão. Isso é uma Se decisão. os dois são cristãos, querem viver uma vida de santidade, e o outro não se afasta dela, não entendi que se afaste por causa não está fazendo, ele até se afasta para não provocar mais. provocar mais. Eu entendi o que ela estava dizendo. Mas Ele se tá esse certo. cara ele tá certo. Mas se esse cara tá lá e começa a forçar a barra e ele depois se afasta de você, meu irmão, isso não foi um problema, isso foi um livramento. É isso aí. Não é a questão temporal, né? Como ela colocou ali, né? Quando eu me casar, nós vamos nos santificar. Ou nessa questão. E você? Não é, a nossa vida, já acredito que falamos aqui várias vezes, ela é formada por nossas decisões. Né? Isso, com certeza, é algo que vai eclodir lá no casamento. Né? Essas questões, essa questão de talvez da não confiança. Esse ponto que você tocou, pastor. Porque hoje ela está com medo de que e depois essa marca, as consequências, né? Isso elas sério. vão ser carregadas sim para dentro do lar. E você está dizendo uma coisa que é tão séria. A gente que atende em gabinete, a gente sabe isso. Muitas vezes as pessoas vêm já casadas, carregando problemas, e aí você vai começando a inquirir e tal, e você chega e a pessoa acaba dizendo que lá no namoro já tinha a mesma prática, seja de violência, seja de ato sexual, seja de qualquer coisa. E as pessoas acham que isso não tem consequência. E quando você casar e assinar um papel, as consequências vão morrer ali no ato da justiça dos não é homens. assim que funciona. E não funciona desse jeito. Não. Você precisa trabalhar a questão. E eu creio que o passo, né, a decisão, né, de repente, até para esse casal, não é se realmente essa é a forma de que ele a vê, né, já não há mais sentimento. Eu acho que se eles acham que só estão juntos porque tem sexo, tem que pensar. Porque depois do casamento vai ter sexo, isso não significa que vai ficar junto, porque o sexo no casamento é mais uma coisa, né? Não é a coisa principal, porque a amizade, a interação, a história dos dois conta tanto quanto. Então, se só estão juntos, seja o casal que for porque tem sexo, tem que pensar de fato que afeto é esse, que amor é esse, que relacionamento é esse que a gente está construindo, porque só relacionamento sexual não segura casamento, né? Não segura nenhum tipo de relacionamento, e ainda quando você é solteiro ainda complica a vida espiritual, o que vai gerar consequências maiores, como já foi dito aqui. Uma coisa muito importante, nós observamos aqui na maioria dos e-mails que as pessoas mandaram, é que as pessoas atribuem a Deus ou ao diabo o que é bom a Deus, o que é ruim é o diabo. E eu não estou aqui para dizer que o que Deus faz é ruim. Tudo que Deus faz é bom, é fato. Mas isso está muito mais ligado, eu torno a repetir, nas nossas escolhas. Observe que as pessoas dizem o seguinte: eu fiz uma campanha na igreja para Deus me libertar do consumismo. Então está muito mais ligado à questão do hábito de autodisciplinar os nossos desejos do que necessariamente a uma libertação. Então observe que a maioria dos problemas estão mais ligados à questão emocional do que na questão espiritual. E aí o diabo, obviamente, que ele vai se aproveitar desta questão emocional para aprisionar a pessoa. Isso é fato. Mas a maioria dos casos é uma questão mais emocional do que espiritual. Então as pessoas, às vezes, por exemplo, um exemplo bem grotesco, bem fora de padrão. Uma mulher aceita Jesus e ela sempre se manteve muito bem para o seu marido, muito bem asseada, bonita, e de repente, em nome de Deus, ela começa a andar mal arrumada, ela começa a andar desleixada, e de repente o marido não quer mais ela. E aí ela corre para a igreja e faz campanha para Deus colocar no coração do marido amá-la novamente. O problema não está na questão do marido não amá-la, o problema está na mudança dela dentro de casa. Aí valia muito mais a pena para uma boa loja de lingerie. Então ela tem que se arrumar bem. Que ia fazer uma... Tem coisa, gente, dentro de casa. O problema dela olha, foi o consumismo. Existem problemas, por exemplo, dentro de casa, de brigas dentro de casa, que um com licença e um por favor resolveria o problema. Perdão, dá licença. Só isso resolveria. Mas as pessoas não querem mudar os seus hábitos e querem ter transformação dentro de casa. Às vezes. Essa questão do consumismo, o ouvinte aqui dá uma opinião, diz: ó, cancelar os cartões pode ajudar. Ou eleger uma pessoa da família para administrar as suas finanças, ou pelo menos para auxiliar, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. E entender também em que momento que se consome. Quebra de maldição. Você chega lá e quebra
o cartão. Isso, quebrar o cartão já. E muitas vezes entender o seguinte, quando é que eu faço isso? Eu faço isso pra quê? Eu faço isso quando estou irritado, eu faço isso quando estou estressado, eu faço isso quando estou muito feliz, né? Quem geralmente tem essa questão do consumismo tem uma questão afetiva aí de carência, de competição, de achar que ter traz algum tipo de poder, o que as pessoas olhem, enfim. Então, vale a pena ver o que é que está levando você. É o que a gente fala. Como todos os nossos desejos são construídos, é preciso avaliar que construção foi essa. Quando é que eu comecei? O que me levou para isso? E quebrar essa rotina. Essa cadeia. Porque se a gente não quebra essa cadeia, isso só vai crescendo. Um ouvinte aqui conta o seguinte: eu luto contra o crack, aí eu consigo parar quando eu estou na igreja, mas sempre depois de mais ou menos 8 ou 9 meses eu consigo parar com tudo, cigarro, cerveja, maconha e crack, mas depois desse tempo todo eu volto, aí fico envergonhado e pensando que eu não sou digno de ser chamado de filho de Deus. Eu sempre saio da igreja. Hoje em dia tá sendo igual, eu estou numa igreja, fiquei 6 meses limpo e agora já caí. Mas dessa vez eu não quero me entregar, eu vou continuar indo e com o debate de hoje eu pretendo conseguir me desviar do mal. Irei me batizar nesses dias agora e não quero ficar fazendo as vontades da minha carne. Me ajudem, diz aqui um dos nossos ouvintes. Meu querido, a primeira coisa que você tem que fazer é, se você está caindo, você está voltando a alguns lugares onde você já comprava, ou está revendo alguns amigos, ou está vendo alguns filmes que trazem alusão a isso. Algumas coisas estão tangenciando e startando esse processo. Isso é fundamental. Que se a gente não corta isso, tem gente que diz assim, não, mas eu vou estar lá porque eu tenho que evangelizar quem ficou lá usando crack junto comigo, eu tenho que evangelizar. Não tem, outra pessoa faz isso, não é você. Então, essa questão de se afastar do ambiente, cortar os vínculos, cortar qualquer tipo de contato é fundamental para não cair. Outro ouvinte dizendo, fiz o mesmo que essa menina aí, novinha, 19 anos, eu acabei me casando grávida e meu esposo hoje joga na minha cara que eu fui fácil. E talvez ele não deva confiar em mim. E ele foi difícil, né? Entendeu? Eu tenho um casamento frustrado, mas é o discurso do cara. O cara diz, você... não é confiável. Se eu conseguir, outros conseguirão. Pode até mandar essa aí para parecer que a autoestima dele é baixa. É uma consequência da escolha dela. É sofrido isso. É sofrido. Mas na verdade ela que está sendo culpada, né? Acusado. É a sociedade machista, às vezes. O cara é machista. Que gera isso mesmo. A questão da fornicação gera isso mesmo. Essa desconfiança. Muita desconfiança. Porque, assim, se ele deu em cima de mim e tentou, ele vai tentar com outra. O se eu cedi, se ela cedeu. Agora, é importante. Por isso que eu estou dizendo, o afeto, a amizade, o porquê que eu estou com você, porquê que eu gosto de você, porquê que eu me casei com você, o que a gente pode construir daqui para frente. Erramos, vamos nos acertar. Mas o que a gente pode construir daqui para frente? Porque esse casal vai ter que reconstruir a confiança, reconstruir o vínculo de fidelidade. Eu acho que vai ter que construir, porque pelo que vi... Se já está totalmente destruído, não tem construção nenhuma ali, porque talvez esse casamento seja fruto da tentativa de acertar uma condição de gravidez. E essa não é a alternativa, essa não é a saída. Outro ouvinte aqui dizendo, JR, eu tento alcançar a santidade, mas é uma luta constante. Diária. Eu tenho uma vizinha... que me chama pra briga direto. Olha só, gente. E ela deve gostar de brigar. Será que é aquela Honda? Me chama pra briga direto, mas peço forças a Deus. A minha vontade é partir para agressão, mas eu sirvo a Deus, eu preciso ter mansidão. Você imagina bem? Nossa, ela difícil, dizendo, hein? eu preciso ter mansidão, Senhor. Eu preciso. Bom, a vizinha também que chama pra briga. Mas pode ser considerado uma espécie de espinho na carne dessa. E aí fica a fraqueza dela. Então vai lá, ora a Deus, e Deus vai falar assim, olha, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, então você glorie-se na fraqueza que você tem. Pergunta a nosso ouvinte para a doutora Elaine, lingerie? Isso pertence a crente? Claro, por favor. Vamos deixar só a Se o doutora crente comprar, responder. vai pertencer a ele. Lingerie, a gente já foi dito aqui, nós somos filhas de Deus, queridas de Deus, pastoras, cantoras, o que quer que seja, mas nós somos esposas, e como esposas, a Bíblia diz que a mulher que é casada tem que fazer tudo para agradar o seu marido e vice-versa, desde que
não fuja daquilo. Quando eu digo agradar o marido, estou falando de usar uma lingerie, enfeitar a casa, ter uma noite especial, sair. Agora, é claro que é diferente de, meu marido quer que eu faça sexo com ele mais uma mulher na cama. Aí não. É aquilo que contraria a Bíblia Sagrada, não. Agora, lingerie, o uso de uma lingerie bonita. Pode ser que a nossa ouvinte esteja entendendo lingerie como sinônimo de alguma coisa que não se compra numa loja normal. Não, mas se compra numa loja. Mas numa loja especializada, que talvez o entendimento dela seja dizer o seguinte: olha, será que isso é adequado? Aí o que está sendo dito, ouvinte, só para você entender, é para o seu marido. Para o marido. Tem certas coisas que você vai usar para o seu marido. Você não vai sair para passear na rua, enfim, é alguma coisa que você vai dizer para ele: estou produzida para você. É isso, pastor Uma camisola bonita, desculpe, né, uma calcinha, um sutiã, ao invés de comprar uma coisa básica, compra com uma rendinha, um enfeite a mais. É isso que eu estou dizendo, algo que seja bonito, que seja confortável para você, que você se sinta bem. E muitas vezes não é sexy shop, não, é Marisa, é loja americana, nessas lojas básicas, cotidianas. Muito bem, outros ouvintes aqui também apresentando as suas causas, muitos deles contando aqui as suas experiências. Eu conheço um casal de jovens que escolheu terminar o relacionamento para não ter intimidade. Agora eles são totalmente comprometidos com a obra de Deus. Ela é discipuladora de adolescentes e ele é discipulador de jovens. Estão se preparando para o casamento. Amém. Outro ouvinte: as vontades sempre vêm à noite. Assim que eu fecho aqui o meu trabalho, eu tenho sempre de madrugada, sempre quando estou sozinho, depois de, é o menino do crack aqui, ó. Depois que ele deixa a atividade profissional dele, já é madrugada, né? É difícil. Depois, quando eu estou sozinho, aí vem alguém que vende para apresentar a boa. Entendeu? Olha, tem uma boa aqui para você. Ouvinte, você tem que ficar firme mesmo, rapaz. Se afastar dessas pessoas. Não é brincadeira, não. Você entenda uma coisa. Muda o caminho, muda o celular. Eu vou dizer uma frase, ouvinte, que eu não sei se você concorda, se as pessoas aqui da mesa concordam, mas eu não conheço ninguém forte. Eu conheço gente fortalecida. Então, a pessoa que se acha forte é o primeiro que dança. Ninguém tropeça na pedra da gávea. Ninguém tropeça no corcovado, entendeu? Ninguém tropeça no pão de açúcar. A gente só tropeça em pedrinha menor, tá no caminho e tal. Então, eu não conheço pessoas fortes, eu conheço pessoas fortalecidas. Nós precisamos de fortalecimento. Porque na hora que você na hora que você se achar forte, e na força. É porque Paulo falou, eu sou fraco. Quer dizer, se ele falou que é fraco, pelo amor de Deus, né? É isso aí, ele já está declarando, né? E a Bíblia diz: diga, o fraco, eu sou forte. Agora, quem é forte não é forte só para, como a gente diz aqui, para não fazer naquele momento. É forte para decidir, para mudar, para alterar e ter que sair, como a gente falou, que mudar caminhos, mudar celular, alterar amizades, muitas vezes não mexer em computador, o que quer que seja, ou quebrar cartão. Tem que ter força, sim, uma força de vontade, força de querer ser, não só de fazer. Aqui uma de nossas ouvintes conta aqui uma experiência dela. Eu quero ouvi-los sobre esse assunto. Diz o seguinte: JR, e a sensualidade está relacionada à santidade? Pergunta ela. E ela conta a história. Na minha igreja, no grupo de jovens, muitas meninas, quase 95% delas, vão para a igreja com roupas curtíssimas. Meu presbítero dirigente da igreja pediu ao meu líder de jovens para conversar, porque alguns visitantes estavam olhando para as pernas das meninas. E as pessoas do mundo estavam falando mal delas. Aquela famosa crente, frase, ser crente igual a fulano, né? Enfim, meu coordenador foi conversar, mas falou quase que o contrário. Ele disse que a santidade não tem a ver com roupas. Certamente, meu dirigente não sabia disso e talvez agora saiba, né? O que eu faço? Pergunta a nossa querida ouvinte. Como lidar com esse assunto que envolve roupas, que envolve a sensualidade daquela que usa e que estimula, provoca aquele que vê? Se nós dissermos que a santidade tem a ver com roupa, seria um julgamento. Agora, a roupa tem a ver com santidade. Isso é fato. Uma pessoa que está se santificando no Senhor, obviamente que ela não vai querer andar indecente. E uma menina que chega numa igreja
com uma saia muito curta, ou muito transparente, ou muito apertada. A não ser que ela seja nova convertida, esteja naquele processo de aprendizado, porque às vezes também as pessoas julgam muito. Ou rapaz também, que vai com a camisa aberta, tem aqui pra mostrar os pelinhos do às vezes também, nós paramos muito para julgar, mas nós não paramos para perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa. Porque tem gente, às vezes, que tinha um estilo de roupa no mundo e aceitou a Jesus agora e está num processo de transformação. Agora, uma pessoa que já tem um determinado tempo na presença do Senhor e anda com a sua sensualidade exposta, roupas que chamam muito atenção, está precisando entrar num processo de santificação. Isso é fato. A Bíblia fala de decência. E qualquer mulher, eu estou aqui falando como mulher, qualquer mulher quando coloca uma roupa, ela sabe, quando compra, ela sabe muito bem o que aquela roupa... Exatamente. O que aquela roupa esconde, ou o que aquela roupa marca, ou o que aquela roupa mostra, né? Então está mostrando mais as pernas, está mostrando mais o seio, está mostrando a transparência, enfim. Toda mulher, quando se veste, ela sabe, ela olha e fala o seguinte: estou bonita, ou estou sensual, ou estou chamativa. E estar bonita é sempre muito bom, né? Agora, o sensual, o chamativo, tá chamando a atenção, o bumbum, o seio, o que quer que seja, as pessoas vão olhar para mim e vão me querer, aí a gente já partiu para a questão da indecência. Às vezes o novo convertido, uma pessoa que não é crente, quando vai à igreja, por entender que aquilo é uma igreja, às vezes ela se comporta até melhor do que aquela pessoa que já está acostumada a ir e a repetir. Tem um fator aí que é muito complexo, que é a questão cultural. Existem pessoas que elas se vestem de uma determinada forma a vida inteira. Sim. Desde pequenininha, virou uma criancinha, pré-adolescente, adolescente, jovem, e ela talvez ela não tenha a mesma percepção humanamente, tá? Não tem a mesma percepção que outros possam ter. É uma coisa complicada quando você observa isso e vê que às vezes a questão ela é mais profunda, porque é preciso tratar a família como um todo. Com certeza. Porque quem sempre vestiu aquela menina disse para ela que o que é bonito é para ser mostrado. E isso cria dificuldades. Então vejam como isso é difícil. E aí entra e eu quero dizer isso aqui para as ouvintes e para os ouvintes: se alguém algum dia conversar com você sobre a roupa, entenda que a pessoa está cuidando de você. Claro. É lógico que tem gente que está querendo governar a sua vida. Tem gente assim, claro que tem em todo lugar, tem gente chata, é o que mais tem. Agora tem gente, você escuta, às vezes o olhar da pessoa, uma palavra vai mudar muito. Aqui uma de nossos ouvintes, eu evitei usar a palavra, mas o pastor César usou, então agora tem que responder, né? O pastor César mesmo, para aproveitar que ele que mencionou, né? O ouvinte tá falando: JR, eu voltei a trabalhar no sex shop. E aí eu fui excluída de muitas coisas, principalmente de ser consagrada obreira. Eu me sinto sozinha e como se todos me olhassem como uma, e coloca reticências. Na sequência, uma outra ouvinte diz: mas vem cá, para comprar alguma coisa para o meu marido, eu não posso ir em tal lugar? Eu acho que é uma escolha pessoal de cada um. Eu não vou dizer que aquele lugar é impróprio ou maligno por ser dessa natureza. A gente só tem que considerar o que está por trás desse ambiente do sex shop. Muitas vezes o mundo da pornografia ele se mostra e é muito pesado nesse sentido. Sutil. Então é muito sutil, a gente tem que ter cuidado. Quanto à irmã que trabalha no sex shop, eu assim, acho que é um trabalho, ela não está fazendo nada de ilegal nesse sentido, mas é muito a ver com gente que vai trabalhar com coisas que talvez estejam incitando ou levando pessoas a tantas coisas ruins que tem que repensar até essa condição de trabalho. É o que eu penso. Quando eu trabalho com algumas coisas que podem levar outros à destruição da própria vida. Então a gente tem que pensar nisso. Mas eu não posso dizer efetivamente que ela está pecando porque está trabalhando no sex shop. Agora, quando se falou aqui da diferença, é exatamente o seguinte: existem lojas de lingerie que são completamente distintas de um sex shop, completamente, porque no sex shop
não é só a roupa íntima que tem ali, tem vários apetrechos, inclusive de sadomasoquismo e de tantas outras coisas que estão expostas ali, e você vai trabalhando certas questões da humanidade, da carnalidade, da própria carne, que talvez não seja mais adequado. E aí a irmã que vende, ela tem que oferecer os produtos. Olha que encrenca. Pois é. Entendeu? E alguém pode até pensar assim, olha, se vende de repente, entendeu? E aí, eu acho quer dizer, a maledicência é lícito, mas não convém. Então, se ela puder orar e vir num outro local, Deus pode entendeu, ouvinte? Então, receba aqui essa palavra carinhosa da parte dos nossos queridos e amados ouvintes e dos nossos queridos debatedores aqui no nosso debate 93 de hoje. Vamos ao resultado final aqui da nossa pesquisa 93. Pesquisa 93. Você tem algum ponto fraco que acaba sendo mais forte que sua vontade de agradar a Deus? 62% dos nossos ouvintes disseram que não. De domingo a sexta, às 11 da manhã, debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Difícil é chegar nessa época do ano, diz um ouvinte, não desanimar ao perceber que mais uma vez os nossos sonhos não foram alcançados. Será que sonhar é uma bobagem? É possível que eu esteja sonhando errado? E se o sonho for errado, como recomeçar e sonhar da maneira certa? Como alcançar os nossos objetivos? O que fazer quando nossos sonhos não dependem apenas de nós? Como não desanimar quando buscamos tanto algo que não acontece? Estudar, se formar e não conseguir um bom emprego, gente. Lutar há tantos anos e não ter dinheiro para estudar e dar um bom estudo aos filhos. Mais um ano sem alcançar a casa própria. Mais um ano solteiro, solteira. Mais um ano sem ter o meu ministério reconhecido pela igreja. Acha que isso é fácil? Não é fácil não, diz ouvinte. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado aqui aos companheiros. Pastor César, um grande abraço, meu irmão. Eu que agradeço o convite, J. É sempre um prazer estar com você e com essa mesa em particular. E deixa eu fazer uma menção aqui. Eu quero louvar a Deus pela rádio, por essa mesa, porque foi aqui que eu fiz uma das maiores amizades que eu tenho hoje, que é o Manuel, que está sentado aqui do meu lado. Foi através desse debate aqui que a gente fortaleceu, hoje a gente frequenta a casa um do outro, é uma bênção. E eu quero mandar um abraço hoje, em especial, para o pastor Eleomar e para a pastora Helena Raquel. A gente vai estar junto hoje à noite. Maravilha. Pastor Elaine, um grande abraço. Um abraço a você, JR, a todos os ouvintes, a todos os queridos ali do Ministério Fronteira, em especial para o Álvaro. Maravilha. Muito obrigado, querido pastor Manuel de Matos. Eu que agradeço, JR, eu sempre aprendo muito nesse debate e Deus sabe que é de coração. Quero mandar um beijo muito especial hoje a todo o povo do bairro de Vila Maria Helena. Inauguramos uma igreja lá, o pastor César, meu amigo, esteve conosco lá ontem. Você que é daí, próximo à rua do Morro Alegre, lote 6, próximo ao mercadinho do Danilo, hoje à noite, às 19h30, Vila Maria Helena pertence ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Pastor Paulo Dias, um forte abraço, irmão. Muito obrigado, mandar um grande abraço também para a igreja Morro do Céu, e também a gente está muito entristecido hoje, né? Perdemos a nossa irmãzinha Maria Aparecida, daqui a pouco estaremos juntos lá para nos despedirmos e dizer que o céu ganhou, que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos agora e pedindo aqui o consolo do Espírito Santo de Deus sobre a família. Vamos orar também pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, e como hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, vamos lembrar do quanto nós precisamos lutar contra essa prática, seja na vida diária, naquela coisinha que a gente acha que não tem nada a ver, que é aquela coisa mínima, que nós precisamos assumir a nossa postura clara de cidadania com honestidade, sinceridade e transparência. Pastor César vai orar conosco, eu convido você a se juntar a gente aqui nesse instante de oração. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui e de poder falar com o Senhor sabendo que somos ouvidos. Deus, nesta hora, nós te apresentamos todas as pessoas que estão vivendo momentos de luto, de dificuldade, de perda, Senhor. Que a tua boa mão possa conduzir o coração dessas pessoas. Senhor, traz cura aos enfermos, mas em especial, nesse dia, traz cura sobre o Brasil. Essa doença maligna que é a corrupção.
Não a corrupção só a macro corrupção nas esferas mais altas da sociedade, mas aquelas micro corrupções do nosso cotidiano. Ó Deus, trata o nosso povo a partir de nós mesmos, faz-nos ser uma igreja que de fato é, além de profética, é um lugar de cura, onde as pessoas são curadas desses vícios malignos da corrupção, e faz-nos viver esse tempo de transformação desta sociedade. Permita-nos ver um Brasil diferente, Senhor. Nós oramos por todos esses que têm trabalhado contra a corrupção, têm trabalhado de maneira bastante significativa. Senhor, que o teu povo se una para assinar esses documentos, essas 10 maneiras e 10 medidas contra a corrupção. Que esse seu povo, Senhor, faça de verdade desta uma briga para si, Senhor, uma luta pela justiça. Senhor, que seja essa a couraça que estejamos de fato vestindo, a justiça, Senhor, que é dar a todos o que é de direito, o que é certo, o que é coerente, o que é correto, Senhor. Livra-nos desta malignidade, nós pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.